O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta. Logo que ele chegar e bater, felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da manhã, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria hoje recordamos São Rafael. No calendário litúrgico antigo havia um dia distinto para cada um dos 3 arcanjos. São Miguel, 29 de setembro, São Rafael no dia de hoje e São Gabriel no dia 23 de março. A reforma do calendário litúrgico uniu os 3 arcanjos numa só festa. Com todo respeito pela reforma, empobreceu, porque são 3 arcanjos bem distintos. Não é porque eles carregam o nome de arcanjos que são iguais. São 3 personalidades angélicas com funções bem diferentes. São Rafael, daquilo que nós sabemos pelo livro de Tobias, ele tem uma função de acompanhar aqueles que viajam e, portanto, também nos acompanha na viagem desta vida, no nosso itinerário, sobretudo os jovens. Por quê? Porque São Rafael é o arcanjo da realização vocacional. Tobias parte de casa e vai para um itinerário e um caminho que ele desconhece. E São Rafael, que é um dos 7 espíritos que estão sempre diante de Deus, é quem guia Tobias para a sua vocação. A sua vocação, ou seja, o seu caminho de discernimento no matrimônio. Mas no meio deste caminho vocacional existem perigos. Tobias é defendido dos perigos do caminho e no meio desse caminho mata o peixe que será para ele fonte de libertação dos espíritos malignos e de cura física para o seu pai. É interessante nós notarmos que, por coincidência, as 2 intervenções de São Rafael, intervenção na inteligência que vê, porque foi São Rafael quem causou a cura da cegueira de Tobit, também a cura das paixões desordenadas e da vontade, porque foi São Rafael quem causou a cura, libertação, exorcismo do demônio Asmodeu, da sexualidade desregrada, não é? Então, essas 2 curas, elas estão como que acenadas no Evangelho de hoje, por coincidência. O Evangelho de hoje não tem nada a ver com São Rafael. Mas Jesus diz que nós precisamos estar com as lâmpadas acesas e os rins cingidos. Essas são 2 coisas que nós precisamos fazer, se nós queremos caminhar no amor de Deus para amá-lo e servi-lo. Número 1, lâmpadas acesas, ou seja, a fé. Precisamos
que a nossa inteligência esteja constantemente atenta, prestando atenção para Deus que nos fala, para a realidade sobrenatural. Nós precisamos andar nesse mundo com essa luz de ver a presença de Deus sobrenatural em todos os lugares. São Rafael cura Tobit de uma cegueira física, que é símbolo e sinal da cegueira espiritual, que é mais perigosa, que é terrível para todos nós. Nós precisamos pedir a Deus mais fé, uma fé com a tal sobrenaturalidade que nós sejamos capazes de enxergar a presença de Deus em todos os pequenos detalhes da nossa vida. Se nós queremos achar a nossa vocação, se nós não queremos ir no nosso caminho, perdendo o caminho, batendo a cabeça, né? Tropeçando pelo caminho, vamos pegar na mão do nosso santo anjo da guarda, vamos pedir, né, a intercessão de São Rafael, para que a gente enxergue, para que a gente veja o que Deus quer de nós. O que quereis de mim, Senhor? Sobrenaturalidade, ver nas pequenas coisas, em cada pequeno detalhe da vida, um chamado divino. Nada é por acaso, nada é fortuito, tudo tem uma predisposição divina. Se esse ano, por exemplo, Deus, aqui na nossa região, no Mato Grosso, Deus está atrasando a chuva, e o calor está mais intenso do que nos outros anos, né? Se a chuva já chegou para aumentar a umidade e o bafo quente, mas não chegou o suficiente para nos refrescar, Deus não está permitindo isso de graça. Deus tem um desígnio, Deus tem algo para nos dar, com essa paciência, a paciência com o clima de Cuiabá. Semana passada eu tirei foto para ficar registrado o termômetro do meu carro, 48 graus. 48 graus. Por que que Deus quer isso de nós? Né? Cada pequeno detalhe de nossas vidas, Deus quer alguma coisa. Pelo calor, por uma noite mal dormida, por uma dificuldade de uma programação que não deu certo. Qualquer dificuldade que nós tenhamos, nós temos que ter sobrenaturalidade, que São Rafael e os nossos anjos nos curem da cegueira de não enxergarmos um convite de Deus em cada contrariedade. Sim, cada contrariedade tem um convite de Deus. Cada vez que eu sou contrariado, o meu anjo da guarda está lá do meu lado e me cutuca e diz: e aí, vai ou não vai aproveitar para amar a Deus? Olha o convite dele, ele está convidando você. As contrariedades são convites de Deus, oportunidades maravilhosas de Deus. Mas a nossa cegueira, a nossa soberba, nós nada vemos, nós não somos vigilantes. Sede como servos que estão prontos para a vinda do seu Senhor. A visita dele acontece. Tenho medo do Deus que passa e não volta. Cada visita de uma pequena cruz ou grande cruz é uma visita de Deus. É Jesus que passa e diz: você não vai me amar? Mas se você é cego, se você é Tobit cego, você não vai enxergar essa visita. Você cego só vai se revoltar, só vai blasfemar, só vai dizer: que é que adiantou as boas obras?
que adiantou as orações? O que adiantou? Cegueira pura. Segunda cura que Deus quer de nós. O Evangelho nos diz: vigiar, lâmpadas acesas, enxergar as coisas, mas também os nossos rins precisam estar cingidos. O que quer dizer isso? Os rins, na visão antropológica do Antigo Testamento, são as paixões desordenadas, sobretudo as paixões sexuais. Uma pessoa casta, ela cinge os rins. É por isso que o sacerdote na missa, ele põe o símbolo da castidade. É meio profético que muitos padres tenham abandonado o símbolo da castidade. Deus cinge os nossos rins, porque Ele segura, Ele amarra os nossos instintos e as nossas desordens sexuais. E isso tem a ver com São Rafael. Por quê? Porque nós sabemos que Tobias queria se casar com uma mulher, Sara, que era atormentada por um demônio Asmodeu. Que demônio é esse? É o demônio que devora a sexualidade masculina ordenada. É o demônio que faz com que os homens sejam menos homens. É o demônio que faz com que a sexualidade masculina seja uma desordem autodestruidora. Na noite de núpcias, o demônio Asmodeu matava os maridos de Sara, de tal forma que na noite de núpcias de Tobias, o pai de Sara já abriu a cova lá, né? Os dois entraram para o quarto nupcial, ele já estava cavando a cova lá, porque esse daqui vai ser mais um. Mas com a fumaça, não é, que foi dada pelo peixe pescado por São Rafael, o demônio é exorcizado. O demônio da sexualidade desordenada. Os nossos jovens que precisam ser guiados no seu itinerário vocacional, para ir enxergando o caminho de Deus, precisam também ser curados na sua sexualidade desordenada. São Rafael ajuda os homens e as mulheres, como ajudou Sara e Tobias, mas sobretudo ajuda os homens a viverem a virilidade, a viverem uma sexualidade ordenada. Não é viril, não é verdadeiro homem aquele que se aproveita das mulheres. O homem, ele foi feito para derramar o seu sangue e defender a mulher. Também não é verdadeira mulher, esta mulher, digamos assim, devoradora da masculinidade, que mata os maridos, que não sabe viver a harmonia do casal e de deixar o homem exercer a sua liderança na família. Como a sexualidade ordenada ordena a vida da família. A família é o lugar da castidade. Quantas e quantas vezes no confessionário as pessoas vêm para se confessar de pecados, de desordens sexuais, imediatamente a primeira coisa que eu faço é colocar a sexualidade dentro da família. Chega a dizer: olha, você não está se comportando como um pai. Mas eu sou solteiro. Peça um coração de pai para Nossa Senhora. Você não está se comportando como uma mãe. Mas eu sou solteira. Ou então não posso ter filhos.
peçam coração de mãe a Nossa Senhora. A sexualidade é uma missão. A sexualidade faz de nós um homem para os outros, uma mulher para os outros. Mas como nós vamos viver para os outros se não forem exorcizados os demônios devoradores que querem fazer de nós aproveitadores, pessoas que devoram os outros ao invés de se doar? Então, São Rafael é verdadeiramente esse anjo que nos ajuda a cingir os rins da castidade. E porque os rins da castidade são cingidos, então é possível caminhar no nosso caminho vocacional, nosso caminho para o céu. O demônio sabe perfeitamente que se nós vivermos de forma casta a nossa sexualidade, nós estamos como uma flecha indo para o céu. A nossa vocação. Ele sabe disso. E por isso ele quer impedir. Ele quer impedir que nós vivamos a pureza. Porque a pureza faz de todos nós uma flecha rápida, certeira, aguda, que vai direto para o céu, para a vocação. É por isso que também o símbolo que simboliza a castidade também é o símbolo que simboliza o caminho, o itinerário, o viajar. Por quê? Porque quem usa uma túnica comprida, que atrapalha os pés, para viajar, precisa amarrar os rins para levantar a túnica e deixar os pés mais livres. Mas não somente. Também, quem caminha muito sabe muito bem que lá pelas tantas você começa a sentir uma dor nos rins. Por quê? Porque os rins, eles estão como que boiando na água dentro do nosso corpo. Eles não estão fixos. Eles estão são um órgão que se move muito e com o caminhar vai batendo e o rim começa a doer. Você amarra os rins, os antigos percebiam isso, que você amarra e então você consegue caminhar mais. Todos esses são símbolos para dizer e explicar o Evangelho de hoje. Lâmpada da fé, rins cingidos e amarrados, como caminheiros, pessoas ordenadas. Tudo isso possibilita então o ato da caridade, o ato do amor. Se você tiver a luz da fé e as paixões ordenadas, você consegue então amar nosso Senhor quando Ele vem visitar você para servi-lo. Você vai ver que tudo aquilo é serviço. Você é o servo que está pronto para amar o seu Senhor e servi-lo. E então, nosso Senhor, se nos encontrar assim, servindo a Ele, será Ele então a nos fazer sentar à mesa e passará nos servindo com o seu amor eterno, com que Ele nos ama desde agora.